Bom dia, meninas! Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre tabelas e gráficos. A gente começa a entrar num ambiente visualmente mais estatístico, certo? A gente já vem discutindo que uma das ideias principais e das funções principais da estatística é que a gente faça análises de dados para tirar algumas conclusões baseadas nesses dados. Para isso, a gente faz a tabulação desses dados. Pode ser tanto na forma de tabela quanto na forma de gráfico. Tabela vocês estão acostumados a fazer, né? Já visualizar. Eu vou trazer algumas nomenclaturas para as tabelas, tá? A primeira nomenclatura é o que ele chama aqui de 1, que é o título da nossa tabela. Ele sempre vem aqui acima, tá bom? O título da nossa tabela, no caso aqui, é uma tabela da população mundial. O 2, que ele aparece ali, é o cabeçalho da nossa tabela. É sobre que aspectos vão nos nortear as linhas e as colunas da nossa tabela. As linhas, que é o 3, e as colunas, que são 5 e 6, certo? Então, essa seção aqui, o 2, que é o cabeçalho, é o que vai nos nortear para a gente entender o que significam as linhas e as colunas da nossa tabela, correto? Então, a gente tem, nas tabelas, a gente tem linhas e colunas também, e cada entrada de linha e coluna específico, que é o 4 aqui, a gente chama de célula, tá bom? Na teoria de vocês, está bem descrito isso aí, tá bom? Eu trago aí um fluxograma que explica muito bem isso aí, tá bom? Essa é o que a gente chama de tabela. Olhem que pode ser que a gente, estando com uma tabela, se ela for muito extensa, grande assim, fica difícil, em alguns momentos, a gente fazer uma interpretação visual direta. Por isso, criou-se um outro mecanismo chamado gráfico, que fica mais visual, correto? Olha aqui, eu vou trazer um paralelo entre dois tipos aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que fica mais visível para vocês. A gente tem essa tabela aqui, que é a tabela do número de matrículas do ensino médio do Brasil nas cidades. A gente tem aqui, no cabeçalho, a unidade da federação e matrículas do ensino médio diurno, total, na forma federal, estadual, municipal e privada. Aí, cada uma aqui, a gente tem o quantitativo dessas matrículas. Muitas vezes, para você olhando aqui, fica mais difícil você visualizar qual é o que tem mais, qual que tem menos, qual que tá mediano, fazer alguma interpretação. Quando você olha para o gráfico, fica mais visível, tá vendo? 85% tá na rede estadual. Olha aqui, a maioria tá na rede estadual. A minoria tá na rede federal. A minoria tá na rede federal. Com o gráfico fica visualmente mais simples de se entender e de se tirar conclusões. Então, é isso que a gente traz aqui, ó. O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir no investigador, quem está fazendo a leitura, ou no público, uma impressão mais rápida e mais apelativa dos dados. Dessa forma, a gente precisa que o gráfico seja simples, claro e traga a veracidade, ou seja, verdade sobre o fenômeno que a gente está estudando. A gente tem alguns tipos de gráficos, que é o gráfico de linhas ou de curvas. Vocês conhecem bem isso aqui. Por exemplo, agora da pandemia, da Covid-19, a gente tem o aumento, como é que tá o aumento ou diminuição dos casos de contágio, certo? Dos casos confirmados. Então, normalmente, eles apresentam nos telejornais na forma de gráfico de linha, que o próprio nome aqui já é bem intuitivo, né? Gráfico de linha ou de curvas.
Um outro tipo são os gráficos de barra, que pode ser tanto a barra horizontal quanto a barra vertical. Por exemplo, na época das eleições, eles gostam de colocar isso aqui, certo? Para comparar qual candidato está à frente. Então, fica bem visível, você consegue ver facilmente o primeiro colocado, o último colocado, quem cresceu, quem diminuiu e tudo mais. O outro, que a gente já está acostumado também, gráfico de setores ou gráfico de pixel, tem essas nomenclaturas também, que é na forma circular. A gente tem a forma 2D e a forma 3D também, que a gente traz a lateral aqui, a gente consegue ver a lateral do disco também. Gráfico de setores. O outro tipo é o que a gente chama de cartograma. O pessoal da geografia, de cartografia, o pessoal dos mapas, que gostam bastante disso aqui, dessa utilização desse tipo de gráfico, que é o cartograma. Aqui na própria definição, a gente trabalha com cartas geográficas. Por exemplo, índice de desmatamento, que é o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem de despovoamento da Amazônia. Mas as questões de desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, como é que está a propagação da caatinga. Então, são informações que a gente gosta de trazer em mapas, certo? É isso aí, a gente chama de cartograma, são gráficos cartogramáticos. E os pictogramas, que são uma invenção agora mais moderna, o pessoal da publicidade e propaganda que gostou de trazer, que eles trazem ambientados a algum elemento característico do que quer se estudar. Por exemplo, aqui a gente vê a quantidade de carros que temos, a população está utilizando. Aqui de 0 a 9, de 10 a 12, de 13 a 17. Por exemplo, quando a gente tem no Fantástico, por exemplo, que se fala lá quando a gente tá com o Campeonato Brasileiro, não traz lá os cavalinhos dos times correndo, o time que tá com maior pontuação, o cavalinho dele tá mais à frente. Então é um tipo de pictograma. Por exemplo, quando a gente tá com a Fórmula 1 lá na televisão, eles colocam, quando vai fazer o grid de largada, eles não colocam o nome, eles colocam os carrinhos que representam cada uma das escuderias, cada um dos pilotos. Então isso aí a gente tem, são os tipos de gráficos, tá bom?